Bem-vindas a mais um episódio desse podcast tão lindo que é o podcast do Seja Protagonista. E você, protagonista que está nos assistindo, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia de uma convidada que vai edificar a sua vida, tenho certeza, com tudo que ela vem entregar aqui para nós. Hoje eu quero apresentar para vocês a esposa do Fábio, a mãe do Lucas, da Ingrid e do Thiago, uma mãe atípica e típica e uma empreendedora que vai ativar você, eu tenho certeza. Muito bem-vinda! Obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço. Que apresentação! E Márcia, para a gente começar, eu quero conhecer você. Quem é a Márcia? Então, eu sou a Márcia Sebastião, eu sou casada há 25 anos com o Fábio. Nós temos juntos 3 filhos, a Ingrid, de 23, o Lucas, de 17 e o Thiago, de 11 anos. Eu gosto de falar muito sobre eles e a gente sempre finaliza com o Thiago, com a caçulinha, porque foi a partir dele que eu comecei a empreender. Foi por causa dele que eu comecei a empreender. Depois que ele nasceu? Depois que ele nasceu. Porque o Thiago nasceu com síndrome de Down e eu falei assim, não, minha vida vai continuar a mesma, vai ser tudo igual. Deus, eu trabalhei e cuidei das crianças sempre, vai ser tudo igual, né? Porque tem síndrome de Down, é tudo normal. E Márcia, você descobriu que ele tinha síndrome de Down quando você estava grávida? Não, eu descobri na hora do parto. Na hora do parto, não. Assim que aconteceu o parto, na verdade, quem soube primeiro foi o Fábio. E eles deixaram para me contar só depois, né, que eu me recuperasse ali no pós-parto. Mas o cirurgião foi lá, né, o que me atendeu durante toda o pré-natal, toda a gestação. Ele foi lá conversar comigo, explicar o que acontece, porque quando eu falo, a maioria das pessoas acha que nossa, foi mas você não fez pré-natal? Foi um erro médico, não fez o... Mulher, saia dos bastidores e rompa o seu casulo. Se você quer ativar sua autoestima, se você quer alcançar os seus sonhos, se você quer aprender a emagrecer com saúde, se você quer desbloquear o seu sucesso, se você quer tratar traumas e bloqueios, chegou o seu momento. Seja protagonista da sua história. Participe do workshop Seja Protagonista com especialistas dia 28 de junho. Siga nosso Instagram, seja.protagonista.academia. O exame morfológico? Fiz o exame, igual todas as outras gestações, mas não apareceu. E aí o Thiago chegou pra gente, síndrome de Down e cardiopata. Eu falo assim, o Thiago era uma bombinha relógio na nossa mão. Meu Deus, Márcia. Porque a gente tinha que ficar ali bem vigilante com ele. Mas pra mim ia ser tudo normal, vai ser tudo normal. Continuei trabalhando, o Fábio trabalhava, eu trabalhava de dia, o Fábio trabalhava à noite e a Ingrid tinha 13 para 14 anos mais ou menos. Então ajudava. Então eles eram, né, nós éramos uma rede muito forte ali. Eu ia trabalhar, ela ficava com o Thiago, minha família ajudava, né, minha cunhada, minha sogra, minha mãe ia lá ajudar. Só que no decorrer da jornada a gente foi percebendo que o Thiago demandava, né, muito mais da gente pela cardiopatia, porque ele tinha umas crises e tinha que sair correndo com ele para o hospital, porque tipo assim, não tinha o que fazer em casa. Fazer em casa era fazer um movimento com ele com as perninhas, porque ele ficava roxinho, ele tinha uma cardiopatia, graças a Deus ele tá curado disso. Eu ia te perguntar, ele tinha uma cardiopatia, chama tetralogia de Fallot. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, né? Então, quando ele ficava roxinho, ele começou a ficar roxinho. Ele tem gente que fala até que essa é a síndrome do bebê roxo. Existe isso também. Vai faltando ar no bebê? Vai faltando o ar porque não bombeia. Nossa. Então, ele vai ficando roxinho. Conforme ele vai ficando roxinho, filho, você tem que levar ele correndo pro hospital. E aí eu lembro muito dos médicos falar assim, vocês têm convênio? Não é para levar no convênio, é para levar no hospital mais próximo, é no pronto-socorro mais próximo. Meu Deus. Então a gente morava em um bairro que tinha linha do trem. Aí, então a opção não era atravessar a linha do trem, era ir para o outro lado. Então a gente sempre levava para um hospital de Hortolândia, no Mário Covas, que nessa época a gente morava em Hortolândia ainda. Mas a gente poderia levar para Campinas, mas a gente sempre levava no Mário Covas. Sim. E aí ele chegava lá, fazia
uma medicação nele e ficava no oxigênio, provavelmente, geralmente de uma noite para o outro dia ou 2 noites no máximo, já era liberado. Mas era isso, acontecia. Aquela adrenalina de Aquela correria. adrenalina, E ele foi isso. curado dessa doença? Como foi isso? Foi com cirurgia, né? Ele precisava da intervenção cirúrgica, então ele teria que estar forte para a cirurgia, para aguentar a cirurgia, né? Sim. Porque eu não lembro se eram mais de 8 horas de cirurgia, 8 horas de cirurgia, provavelmente, né? Quantos anos ele tinha? Então o cirurgião queria que fosse a partir de 1 ano de idade. Mas ele não conseguiu esperar até 1 ano, então com 8 meses fez a cirurgia. E assim, na última crise, que foi antevéspera de Natal de 2015, a gente não esquece nunca, né? O dia. Esse dia, aí ele teve a crise, nós levamos para o hospital, ele ficou no oxigênio, daí nós chamamos entramos em contato com o cirurgião que estava viajando, era férias, né? Era quase Natal, né? Sim. Aí ele falou assim, Márcia, então a gente vai fazer assim que eu retornar de viagem. Aí marcou para o dia 8 de janeiro de 2015, daí fez a cirurgia. Então tira o coração de dentro da criança, né? E aí teve as 8 horas de cirurgia e a probabilidade era que ele ficasse, né? Os planos do médico era que ele ficasse uns 14 dias no hospital, mas acho que com 8 dias ele já estava voltando para casa. Meu Deus. Aí tem um corte enorme aqui nele, né? Mostrando a marquinha ali dele. E o cirurgião falou assim, olha, em alguns casos precisa de correção quando adulto. Mas o Thiago provavelmente não terá e não precisa tomar medicação, nada. Então, assim, foi aquela vitória mesmo, foi muita comemoração. E aí, vida que seguiu, né? Vida que seguiu, e aí somente realmente as terapias, né? Dar condições para ele ter, né, viver o melhor da vida, né? E Márcia, você comentou que quando o Thiago nasceu, que você se transformou em uma empreendedora. Como que foi essa história? Quando eu nasci, quando ele nasceu, eu ainda não me tornei, né, naquele momento, mas porque eu achava que eu ia continuar fazendo as minhas coisas, trabalhar lá no escritório que eu trabalhava, ia dar tudo certo, né? Assim, mas eu amo essa sua positividade, você sempre foi positiva, sim, assim. Então... sempre fui positiva. Eu sou a positiva da história, né? E aí eu falei assim, não, ninguém morreu, né? Eu trabalhava, dava conta de tudo, né? Mas aí a necessidade fez com que eu empreendesse. Mas eu insisti muito em não empreender, viu? Porque era algo que eu não me via. Não me via fazendo isso que eu faço hoje. Então eu trabalhei nesse escritório até próximo da cirurgia do Thiago, aí eu saí. Só que aí só o Fábio trabalhando, aí as coisas apertou. Aí eu voltei pro mesmo escritório de novo. Só que aí o Thiago ficava muito doente, aí eu saí de novo. Daí as coisas apertou em casa de novo, aí eu fui trabalhar em outro escritório. E aí o Thiago não tava batendo as terapias, né? Tudo que precisava fazer com ele para dar uma condição melhor para ele. Voltei para casa. Daí depois voltei para o escritório de novo. Aí nesse último lugar que eu trabalhei, eu tenho uma prima, a Rafaela, que é do projeto do Encontro das Empoderadas. Ela me convidou um dia para uma daquelas reuniões, sabe, de produtos de beleza. Ela me convidou para uma reunião dessa e nessa reunião ela me apresentou, né, para eu ser consultora. Eu falei, vamos. Fui ser consultora e pode falar o nome da marca? Pode. Já tá. Fui ser consultora da Mary Kay, sabendo nada de maquiagem até hoje, ó. Não uso maquiagem, a maquiagem é o batom. A minha maquiagem é o batom. E então eu foquei, né? Porque aí quando eu fui empreender nessa área, eu falei, não, tem que dar certo, né? Eu preciso vender. Então eu foquei em produtos de cuidados com a pele e batom, que é o que eu gosto. Então eu vendia muito batom, vendia muito batom. Que legal, a gente vende aquilo que a gente gosta, que acredita. Isso, exatamente. Aí as pessoas gostam também, né? Porque as pessoas gostam do que a gente tá usando. É verdade. Do que a gente... E sua pele é linda, belíssima sua pele, vai doer. Obrigada. E aí, então eu comecei a empreender com a Mary Kay. Mas mesmo assim,
Depois da Mary Kay, eu ainda fiquei oscilando. Entrei em um outro escritório, fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Aí em 2019, a gente... Não, o Thiago precisa de você em casa, precisa de alguém, né, em casa para levar na terapia, para buscar, porque eu não estava dando conta. As terapias são durante o dia. Sim. E a gente trabalha durante o dia. E tinha escola e tudo mais, ficava muito doente. Então, foi isso. Vamos ficar em casa, você fica em casa para auxiliar o Thiago nas necessidades dele e eu vou prover a casa, né? E esse foi o combinado. E deu certo, foi o jogo que deu certo, Foi o combinado que deu certo. Foi o combinado que deu certo, mas o Mary Kay foi só um tempo, aí eu parei, não era aquilo realmente que eu queria, não estava tendo os resultados, né, que eu imaginava. E aí o meu compadre, o padrinho da minha filha, mais velha, ele trabalha com marketing multinível, vende esses produtos e perfume, né? E aí ele me puxou para esse lado. E eu gostei disso também, trabalhei vários anos com isso, aí foi quando eu comecei a fazer as lives no Instagram. Na verdade, fui destravar para essas lives, fiz um curso para destravar para as lives. E o mentor das lives, que as lives era para vender, né? Aí um dia ele deu um desafio pra gente, ele falou assim, vocês precisam, além de vender, agregar na vida das pessoas. Então a vida não é só ter o retorno financeiro. Pense dentro do serviço de vocês o que vocês podem fazer para agregar na vida de outras pessoas. E aí eu fiquei pensando, né, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Falei assim, bom, já que o curso de lives era para eu fazer 30 dias para fazer minha primeira live e com 15 dias eu já fiz minha primeira live, com 15 dias de curso eu falei, não, já vamos fazer live, já tô pronta, já tô pronta. É isso aí. Então fui fazer as primeiras lives de venda. E aí quando ele deu esse desafio pra gente, eu falei assim, o que eu posso fazer? Eu falei, eu posso trazer mulheres aqui em uma live, uma vez, o plano era uma vez a cada 15 dias, trazer mulheres para contar as histórias delas. E era isso, as lives era isso. Daí na primeira live eu convidei a minha amiga que me indicou o curso para destravar para as lives. Na segunda live eu chamei a Rafa, que foi quem me iniciou no empreendedorismo. E aí foi seguindo as lives, vendendo produto, fazendo live de venda, fazendo live, né, de bate-papo. Então minha live era live de bate-papo. E aí a cada 15 dias, aí isso foi virando uma vez por semana. E aí tinha live toda semana. Cada semana tinha uma mulher diferente lá para eu aprender com elas. Porque na verdade eu aprendia muito com elas. Na 11ª live, eu chamei a Maria Lindalva, que eu vou falando esses nomes porque faz esse legal, sentido. Então eu chamei a Maria Lindalva e na 15ª eu chamei a Joyce. Daí na live da Joyce foi uma bagunça. Você já conheceu a Joyce, você sabe como ela é, né? Então nos comentários dessa live começou todo mundo, a gente podia marcar um café, a gente podia se encontrar, fazer um momento nosso, né, pra gente se fortalecer, né? E marcamos um café no dia 9 de março de 2022. Eu amo a sua mente para datas específicas, datas importantes. Aí nós marcamos esse primeiro café, que era só para ser um café. Éramos nós 4, eu, a Rafa, a Joyce e a Maria Lindalva e mais 8 mulheres. Então nós estávamos em 12 mulheres ali naquele momento. E foi muito enriquecedor mesmo, foi bem gostoso. E ali nasceu o projeto Encontro das Empoderadas. Encontro das Empoderadas. Que o intuito era empoderar a outra mulher. Que legal. Porque na maioria das vezes que as pessoas ouvem, o Encontro das Empoderadas, às vezes causa né, uma estranheza ali. Ela tá achando. Que encontro é esse, né? Ela tá achando, né? Encontro das empoderadas. Mas não. O intuito do Encontro das Empoderadas, do projeto, é empoderar a outra mulher. Então, se eu te empodero, você me empodera. Então, a gente tá ali fortalecendo a outra. Então, uma mulher levanta a outra. Até no começo, o nosso lema era esse. Tinha um emoji que era uma mulher levantando a outra, assim, pela mão. A gente usava muito esse emoji para fazer os posts. Depois acabou virando a borboleta mesmo, né? Que é a metamorfose. E assim nasceu o projeto Encontro das Empoderadas. E através do projeto, eu me descobri na edição de vídeo,
Olha só. Através do projeto Encontro das Empoderadas nasceu a FemPower, que sou eu e a Joyce. Nós trabalhamos com redes sociais. A gente presta consultoria de vendas e redes sociais. Então, até para quem está assistindo a gente te conhecer, a FemPower é uma prestadora de serviços para redes sociais. Para redes sociais, então, exatamente. toda a social media ali, fazer os posts, tráfego pago também? Tráfego pago não. Então, a gente não se considera social media. A gente fala que a gente trabalha com mídias. Certo. Porque a gente faz mais a parte de Instagram e edição de vídeo. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com as mulheres que estão começando. Sim. Os nossos clientes são mais mulheres que estão começando. Aquela mulher que não sabe mexer na rede social, que tem vergonha de aparecer, que não sabe fazer uma foto ou um vídeo do seu produto. Então a gente oferta para você a consultoria para te ensinar a fazer essa foto, esse vídeo, ou você pode nos contratar para fazer isso para você. Que legal! Então a gente tem esses dois trabalhos. E olha, foi uma coisa que nasceu de um curso para você aprender a fazer live. Eu falo isso. Sabe, eu fico pensando como é a estratégia de Deus, né? Ele queria que você fosse essa mulher, né? Ele fez você para ser essa mulher, né, que empodera outras mulheres. Então precisou dar às vezes até errado em alguns trabalhos para poder chegar num lugar que era onde ele queria você, né? Eu vejo muito isso. Eu falo assim, nossa, eu sempre acho que a história começou em um momento, aí eu vou voltando, falo assim, não, isso começou lá quando eu aceitei fazer o curso para destravar para as lives, porque era pandemia. Era pandemia e eu tinha que vender meus produtos e a gente só podia vender na rede social, não podia fazer reunião mais, né? Então fazia muitas reuniões, visitava muitos salões de beleza para apresentar os produtos, aquela coisa de apresentar mesmo o produto, né? Mas, e na pandemia tava todo mundo em casa, teoricamente as pessoas não passavam maquiagem em casa. Não. Só que foi um boom de todo mundo tratando de skincare, fazendo autocuidado. Então isso também era importante. Não fique dentro de casa de pijama, né? Era aquela coisa. Se arrume pra ficar em casa. Eu passava maquiagem pra ficar em casa. Então, se arrume pra ficar em casa, fique pronta, né? Pra ficar em casa. E aí foi desse jeito que surgiu, mas assim, são tantas nuances que eu vou lembrando, porque quem me impulsionou realmente para fazer o trabalho de edição de vídeo foi a Joyce. Depois de um momento que a gente se conheceu, depois da live, que teve o primeiro evento. Então, quando teve o primeiro evento, as meninas já saíram de lá assim, quando vai ser o próximo? Eu falei, não vai ter próximo, gente, é só isso aqui. Porque eu era que não queria. Eu só queria ficar no online. Eu falei assim, gente, eu só quero fazer live, eu não quero nada presencial. Porque dá trabalho. Eu não queria ter trabalho, gente. Quem que quer ter trabalho? Eu não queria ter trabalho. Mas aí naquele evento, vamos criar um grupo no WhatsApp. Falei, não, gente, sem grupo no WhatsApp. Eu não queria nada. Assim, não, sem grupo no WhatsApp. Aí a Rafa falou assim, não, eu organizo. Falei, então vai ter que ter muita regra nesse grupo. Então, a Rafa que toma conta do grupo, são mais de 300 mulheres no grupo. Meu Deus, que legal. Então é um grupo de network entre mulheres. Tem mulheres aqui de toda a nossa região, Campinas, Sumaré, Hortolândia, Montemor, Paulínia. Tem até umas internacionais lá no meio, viu? Que legal! Parabéns! Nossa! O grupo é o quê? O grupo, esse networking, é pra gente consumir entre a gente. Assim, a regra principal, não é uma regra que você tem que comprar lá. Sim, mas eu tô precisando comprar algo, deixa eu priorizar delas. Priorizo aqui. Porque, que legal. Porque pra fazer sentido o empoderamento. Muito legal. Porque como que eu vou, se eu sei que você pode, né, contribuir, eu posso comprar essa xícara de você dentro do grupo, por que eu vou comprar fora? Sim. A não ser que o seu preço ou o seu produto seja muito fora do mercado, né? Mas dá para consumir ali. Então a gente consome muito dentro. Então tem desde confeiteiras, tem... Nossa, que legal. Tem tudo. Tem a área da beleza, tem contadora, tem advogada, tem médica, tem dentista,
Você tem noção do impacto disso? Você fazendo a diferença na vida de outra mulher, que muitas vezes precisa de uma renda complementar em casa, ou às vezes não sabe quem ela é, ou tem problema de autoestima, e isso faz tanta diferença na vida de alguém. Eu acho que esse é o nosso propósito, né? Poder ajudar a pessoa a levar ela pra frente do espelho e ela ver quem ela é. Ela é, exatamente. Né? Porque muita gente deixa de ser protagonista da sua própria história por causa de traumas, de medos, de travas. Imagina, um curso para aprender a fazer live, é porque a pessoa tem medo de se comunicar, não é mesmo? E essa é uma das perguntas que eu queria te fazer. O que foi que você destravou para começar a fazer live? O que era que estava te barrando? Na verdade, eu não conseguia fazer isso aqui, falar na frente do meu marido. Eu tinha essa trava. O que meu marido vai pensar? O que a minha amiga vai pensar de mim? Aí eu vou aparecer aqui e vão começar a falar que eu sou a blogueirinha. Então eu tinha essa trava de aparecer. E as pessoas falam mesmo, né? Falam, eles têm que brincar com isso. Sou mesmo, sou a blogueirinha. Tá blogueirinha agora. Falei, você viu? Nossa, que legal que você viu. Eu aprendi essa estratégia. Tá? Então, você quando alguém concorda com a pessoa, fala assim, a pessoa fala assim pra você: então você tá toda blogueirinha agora? Eu tô. Você viu a minha live? Que legal! Nossa, vai ter outra na próxima semana. Você não gostaria de ir na minha live também? Eu ia adorar conversar com você lá. Então você começa, você quebra a pessoa. Quebra, né? Total, porque até me emocionei agora. Ela acha que você vai dar uma má resposta, que você vai se reprimir, murchar. Mas não, você fala, nossa, você é uma das minhas espectadoras, então. Então, exatamente. Obrigada pela audiência. Muito obrigada. Que bom que tem alguém vendo, você viu? Então, mas assim... E nesse curso você destravou isso? Destravei, porque é uma técnica bem legal que ele utilizava com a gente. Tinha os passos, né? Então, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo. Então, todo dia a gente tinha uma tarefa para fazer. Que legal. E aí, no plano dele lá, no 31º dia, você já estava pronta para sua primeira live. Nossa, que E show. eu, no 15º dia, eu já estava marcando a minha primeira live de Dia das Mães. Que legal! Girl power total. E assim, ouvindo a sua história, eu vejo o quanto você é protagonista da sua história. O que pra você quer dizer ser protagonista? Nossa. Eu penso muito em fazer a diferença. Eu sempre penso nisso. Se eu posso fazer a diferença, se eu posso ajudar, se eu posso contribuir, por que eu não vou? Então eu penso dessa maneira. Se eu posso somar com você, por que eu não vou somar com você? Sim. Por que eu vou guardar para mim? Eu não sei se isso responde a sua pergunta do que é ser protagonista, mas eu sempre vejo por essa ótica. Se eu posso contribuir, então tudo isso começou com a questão do transbordar na vida da outra pessoa. Que lindo. Então o que você pode transbordar de bom na vida da outra pessoa? Como você pode contribuir para que essa pessoa entenda o seu lugar, né? Entenda que ela é forte, entende que ela pode, porque assim, dentro do projeto a gente faz muitas rodas de conversa. Então, assim, praticamente uma vez por mês ou a cada 2 vezes por mês acontece uma roda de conversa presencial no nosso escritório. E o que a gente vê das mulheres na roda de conversa é o quanto elas precisam, e eu também preciso, né? O quanto nós precisamos de trocar, de falar sobre a sua dificuldade. Eu posso ajudar você na sua dificuldade. Parece que quando você fala, dissolve o que tem ruim, né? E uma pode apoiar a outra. E também mulheres que elas não perceberam ainda o quão maravilhosas, incríveis elas são, ou o que elas fazem é importante. Sim. Então tem muita aquela coisa assim, na minha lojinha. Falei, não, na sua loja. Entendeu? Então, e tem muitas mulheres que trabalham dentro de casa e não tem realmente um suporte, não tem apoio da família. Sim. Aquela renda às vezes não é vista como algo que some dentro ali da questão de gastos familiares. Então é visto assim, ela tá só
se divertindo com isso, é só um hobby. Sim. O dinheiro não aparece. Diminuem ela. Diminui ela, exatamente. Sim. É. E assim, Márcia, você acha que muito da sua história, né, teve várias viradas de chave? Sim, Né? A gente vai vê... virando o tempo todo, na verdade. Você vê você se recomeçando. Parece que você tem uma capa mesmo de super-heroína e você vai pulando cada etapa e voando cada vez mais alto, né? Você acha que algo mudou na sua vida quando você se tornou uma mãe atípica? Como que foi esse momento dessa notícia, assim, pra você? E como foi a Márcia depois disso? Ai, eu acho que a primeira virada foi aí. Foi, né? Eu assim, a maternidade é algo que muda a gente, porque você tem que cuidar de outro ser. Quando você casa, são duas pessoas diferentes, convivendo juntas, né? Sim. Fazendo ali o possível, né, pra viver em harmonia, né? Mas quando vem um filho, não. Você saiu de você, é uma vida nova, você tem que cuidar, você tem que educar. Olha a responsabilidade que você tem sobre tudo isso. Então você vai mudando umas chavinhas, aquela coisa. Quando você for mãe, você vai saber. Aí a gente fala, opa, né, agora eu tô sabendo. É bem isso, então vai virando umas chavinhas na vida da gente. Quando vem o Thiago com a deficiência e muda a vida da gente toda, né, de cabeça para baixo, porque eu tava numa fase assim, de que eu podia... se eu e o Fábio resolvesse viajar, a gente podia viajar, o Thiago, o Lucas e a Ingrid podia ficar em casa, podia ficar com alguém, não ia dar trabalho para ninguém, então a gente tava bem numa fase assim, agora a gente vai viver, né, a nossa vida de casal. Sim. Porque o Lucas já tinha 6 para 7, vamos curtir. E aí vem o Thiago, né, precisando de todo esse olhar em cima dele, toda essa dedicação, e você entender realmente que não é do seu jeito as coisas. Não dá para programar tudo, né? Como eu disse, eu programei a gestação da Ingrid, eu programei do Lucas. Eu falei pro meu marido assim, eu falei, ou eu engravido agora ou eu não engravido mais. Eu ia fazer, eu tava com 30. Falei assim, eu não quero ser uma mãe velha. Com 30 anos. Falei, eu não quero ser uma mãe velha. Ou a gente engravida agora ou não engravida mais. Aí ter só a Ingrid. Aí engravidamos do Lucas. Daí eu sou mãe aos 36 anos. Velha. Não, velha não. Velha. E assim, qual que foi o maior desafio emocional quando você descobriu ser uma mãe atípica? Ai, eu acho assim que o maior desafio é você não conseguir fazer planos, sabe? Porque é aquilo que eu falei lá no começo, a gente tem um filho, a gente já programa o futuro dele inteiro. A gente já programa a vida dele inteirinha. Vai estudar aqui, vai fazer não sei de que jeito, depois vai fazer aquilo, aí quando ele crescer vai ser isso, vai ser aquilo. O Thiago, ele não dá esse horizonte pra gente, então a gente não sabe como vai ser, né? O de ninguém a gente sabe, mas a gente programa, né? A gente gosta de planejar, as coisas. E com o Thiago não tem essa questão do planejamento. Então isso meio que quebra a gente e causa muitas frustrações, viu? Assim, essa pessoa otimista aqui, eu sou, sim. Mas quando eu deito na minha cama com ele lá do meu lado, que ele sempre dorme comigo até o Fábio chegar do trabalho, então eu fico ali olhando pra ele. Ontem mesmo eu falei assim, mas Deus, qual que é o propósito de tudo isso na minha vida? Porque até agora a gente ainda acha que não, né? Quando a gente vai conversando, a gente vai entendendo o propósito. Mas ontem à noite eu fiz essa pergunta pra Deus. Eu olhei pra ele e falei assim, Deus, qual é o propósito do Thiago na minha vida? Porque é muito desafiador, assim, o Thiago ser uma criança não verbal, desafia a gente o tempo todo. Então, assim, muitas coisas a gente tem que ir na base do eu acho que é isso, agora eu acho que é aquilo, é teste. Agora não, ele é bem independente, então quando ele quer comer, ele sabe o que ele quer comer. Quando ele quer ir no banheiro, ele vai no banheiro. Então ele sabe essas coisas todas, mas tem coisas que vão pegando a gente assim no dia a dia, sabe? Por exemplo, ontem veio um bilhete no caderno assim, o Thiago não comeu o lanchinho, pois ele comeu a comida da escola. Só que não escreveram qual era a comida da escola.
Aí eu falei assim, eu vou perguntar pra ele que comida que ele comeu na escola. Ele não sabe me falar que comida ele comeu na escola. Aí eu tive que escrever no bilhetinho, qual foi a comida? Porque eu mando o lanche porque ele não come merenda da escola. E ontem ele comeu a merenda da escola. Alguma coisa ele gostou. E aí hoje o bilhetinho veio respondido, que ele comeu feijoadinha com arroz. Que delícia! Então, são coisinhas que vão pegando a gente, Sim. parece que é mínimo. Mas você poder perguntar pro seu filho assim, Meu Deus. Juliana, o que você comeu na escola hoje? Ele fala assim, ai mamãe, eu comi feijão, comi... Pra você descobrir que o seu filho gosta daquele sabor, Isso. daquela combinação, Exato. daquela cor. Exatamente. E você não pode fazer isso. Ai, nossa, mas ela tá maximizando aí a dor dela. Não tá. Não. Não é uma questão de se vitimizar. Não, mas me dói isso. Claro. Né, de não saber, né, realmente. Sim. A gente fala assim, ai, queria ser uma mosquinha pra estar dentro da sala de aula e entender como é essa dinâmica da sala de aula com o Thiago. É claro que se eu aparecer lá, ele vai virar outra criança, né? A mãe chega e estraga tudo. A mãe chega e estraga tudo. Mas é isso. Mas olha, Márcia, você ontem perguntou pra Deus isso e talvez eu tenha uma resposta pra te dar, porque hoje você tá edificando muito a minha vida com o seu testemunho, né? E uma das coisas que você falou ficou marcado aqui no meu coração, eu não consegui parar de pensar até agora que eu preciso te falar. Talvez o Thiago tenha vindo pra te ensinar que é pra abrir mão do controle. Sim. E eu tô falando isso porque serve pra mim também, né? Porque a gente vem de um meio que você tem que dar certo, você tem que prosperar, você tem que ganhar bem, você tem que ser nota 10. Às vezes até no nosso ciclo familiar, né? O meu avô foi assim com a minha mãe foi assim comigo. O grau de exigência pra nós é grande. Para uma mulher é maior ainda, porque dependendo do seu meio, olha, você tem que ser muito eficiente, porque você vai competir com um homem, às vezes isso não vai ser tão fácil, você não pode chorar, você não pode ser frágil, não é mesmo? E aí a gente passa por uma jornada mesmo de cobrança excessiva e você aprende a controlar tudo. Então, eu preciso controlar essa tarefa, eu preciso ir bem nisso, eu preciso ser produtiva. Até você conhecer o Senhor, até você conhecer Jesus. E aí Jesus fala, não, você não pode ter o controle de tudo, eu tenho o controle de tudo. E aí você entregar aquilo de mais precioso para Deus e falar assim, eu confio no Senhor, não é uma tarefa fácil. Não então hoje você vindo aqui, hoje mesmo, num dia da minha vida desafiador com as minhas demandas, você veio para me falar, eu vejo Deus falando comigo, entrega o controle, porque ser uma mãe atípica você não conseguir planejar, ou seja, o plano é de Deus, não é seu mais. Não tem como planejar. Não tem. E que bom que eu consegui, né? Com certeza é seu propósito. Porque assim, quando eu começo a falar do Thiago, aí às vezes algumas pessoas perguntam assim, mas e o Lucas e a Ingrid? Como que é eles nessa relação toda? Eu falo assim, gente, é incrível, assim, que nunca rolou essa coisa do ciúme. Porque você fica mais com o Thiago? Porque não, na verdade, é todo mundo em prol do Thiago. A Ingrid foi fazer terapia ocupacional por causa do Thiago. Ela é formada em terapia, ela é terapeuta ocupacional porque ela queria entender ali o mundo do irmão. O mundo do irmão. Que lindo isso. E o Lucas, ele é muito próximo do Thiago. Eu imaginava assim, que a Ingrid ia ser a cuidadora do Thiago. Mas hoje eu vejo o Lucas sendo esse cuidador, porque ela foi estudar fora, ela foi para outra cidade, ela mora fora. Sim. Entendeu? Então ela não ficou ali com a gente. O Lucas ficou e o Lucas é muito próximo. Antes de sair para cá, falei, Lucas, o Thiago é só dar um leite para ele e pôr ele para dormir. O Lucas põe o Thiago para dormir para mim. Que lindo! Toda noite que eu estiver em algum lugar, qualquer noite que eu estiver em algum lugar, o Lucas que fez o Thiago dormir. Que lindo! O Lucas que põe o Thiago para dormir. Então, assim, uma família unida. Existe um cuidado deles com esse irmão, assim, que não rola aquela coisa de você não me dá atenção. É claro que no decorrer desses 11 anos do Thiago, eu fui dentro, né, do melhor, da melhor condição de mãe que eu podia ser. Eu fui a melhor mãe que eu pude pra Ingrid, a melhor mãe que eu pude pro Lucas. Eu sou, né, essa mãe pra eles.
mas o Thiago demanda, né, um pouco mais ali de mim. E que conselho você daria para outras mães atípicas ou que descobriram agora que são mães atípicas? Olha, na verdade, o conselho é procurar pessoas que já tenham as mesmas vivências. Isso faz total diferença. Não pense que sozinha você vai conseguir. Não vai. Então você precisa de estar próximo de pessoas que tenham as mesmas vivências que você. O recado que eu dou para a maioria das mães que me procuram, né, porque eu tenho bastante essa procura de mães atípicas, entre em grupos, faça parte de grupos do WhatsApp, entenda na sua região ali, fica amiga, fique próximo de quem é uma pessoa que tem uma realidade atípica no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja. E seja próximo, porque às vezes a gente recua, sabe? Assim, não, agora o Thiago precisa só de mim, né? Então eu vou fazer aqui desse jeito, eu vou procurar só os profissionais. Os profissionais são muito importantes, mas as vivências de outras pessoas contribuem muito. A gente precisa muito das outras pessoas. Quando o Thiago nasceu com síndrome de Down, o Fábio falou que ele e a Ingrid foram... Naquela época não era essa rede social igual tá hoje. Eu tô lembrando de coisas aqui que acho que o Fábio nem lembra. Eu não tinha esquecido disso, mas eu lembro que ele falou que eles chegaram em casa, ele e a Ingrid, e eles foram pesquisar sobre a síndrome de Down. E aí ali já apareceu o Facebook, apareceu grupos e eu fui entrando em tudo. Fui entrando em grupo, era muito grupos no Facebook, então eu fui entrando nos grupos, conhecendo as histórias. Tem amigas de outros estados que eu nunca conheci pessoalmente, que a gente faz partilha, a gente troca, né? Uma ajuda a outra, né? Isso. Com o que passou, um desafio que passou e como superou, não é mesmo? Isso, é isso. Então, esteja junto de pessoas que têm as suas vivências, porque as pessoas que não têm a mesma vivência, eles pensam diferente e eles não entendem. É difícil. O julgamento, né? Por exemplo, se eu falar assim, o Thiago, por exemplo, o Thiago não come carne no molho, carne com molho. Mas foi porque você não insistiu, você, né? Enfim. Então tem todos esses que já falam assim, o Thiago a gente não vai com ele no cinema, a gente não vai com ele no teatro. Porque ele tem uma sensibilidade. Mas pode levar. Nunca ia poder trazer o Thiago aqui com os gatos e os cachorros. Eu poderia trazer o Thiago aqui hoje um pouquinho, depois um pouquinho, depois outro pouquinho. Daqui um mês ele viria aqui com os gatos, com os cachorros, tudo tranquilo. Mas de primeiro momento, não. Entendeu? Mas ele não faz nada. Então o que a gente ouve assim, chega num lugar que tem gato, que tem cachorro, mas ele não morde. Assim, o Thiago não entende que ele não morde. Então existe uma barreira ali que ainda tem que ser quebrada, e aí aos poucos ele vai quebrando. Sim. E Márcia, também as outras pessoas que não conhecem esse mundo também falam coisas que às vezes até nos machuca, né, de ouvir. Já teve alguma situação que você se sentiu assim deslocada e que você falou, nossa, essas pessoas deveriam aprender mais sobre isso? Aconteceram já algumas situações assim e eu não sei lidar. Preconceito? Eu não sei lidar com essas situações. Por exemplo, acho que foi o ano passado, a minha cunhada pediu para eu buscar o meu sobrinho na escola, porque ele não estava bem. E aí eu fui até a escola com o Thiago para buscar, né, o meu sobrinho. Aí cheguei na escola, né, com o Thiago, e o Thiago quis fazer xixi. Só que o Thiago não fala. Então o sinal que o Thiago faz que ele quer fazer xixi, ele aponta aqui, né? Que ele quer xixi, deu. E geralmente quando ele chega num lugar, ele quer ir no banheiro, viu? Ele faz xixi. E aí eu falei pra moça da recepção assim, falei assim, tem um banheiro que eu posso levar ele? Ela falou, tem sim, ó, vira aqui, tem um banheiro ali no fundo. Lá fomos nós pro banheiro. O Thiago usou o banheiro e tudo. Quando eu saio do banheiro com o Thiago, tem uma moça na porta. Aí ela falou assim, você sabia que você não podia usar esse banheiro, né? Aí eu falei assim, mas eu pedi pra moça lá na frente. E ela falou assim, mas você sabia que você não podia usar esse banheiro? Eu falei assim, moça, você acha que eu ia vir aqui nesse banheiro sem a permissão de alguém? E ela repetiu de novo. Você sabe que você não poderia usar esse banheiro porque esse banheiro é de funcionários. Na hora eu não tive ação. Eu saí com o Thiago, e aí o meu sobrinho já estava lá me aguardando.
E aí aquilo eu só queria chorar. Eu só queria chorar, só queria chorar. E aí eu ainda segurei, desci com o carro, deixei o meu sobrinho na casa dele. E aí, aí foi só choro, né? E aí eu falei assim, poxa vida, né? Como que aquela mulher não estava vendo uma situação... Nada de sensibilidade. Nada de sensibilidade. Assim, só o fato de ser uma criança, de repente não seguraria o xixi. Sim. Aí uma criança com uma deficiência que é visível, porque às vezes quando é só o autismo ou alguma outra deficiência, não é tão visível. Mas a síndrome de Down é visível. Você olha pro Thiago, você vê que ele é uma criança com síndrome de Down. Né? E aí ela repetia aquilo 3 vezes pra mim, comendo um cachorro quente na porta do banheiro. Que cena! E aí eu saí e aí eu cheguei em casa, eu chorava. Aí mandei mensagem pra minha cunhada: cunhada, aconteceu isso. E aquilo doía muito em mim, sabe? E aí eu contei pro Fábio. Daí no outro dia eu fui na manicure, contei pra manicure também, chorei. E aquilo ali me doeu muito. A minha vontade era voltar lá na escola e falar assim, qual é... Tipo assim, você é uma funcionária pública, você trabalha com crianças, você trabalha com pessoas. Será que você não entendeu que eu não estaria nesse ambiente aqui? Então assim, aquilo ali me marcou muito, porque me doeu demais ela não entender o mínimo. Márcia, conhecendo você, eu vejo o quanto você tem uma autoestima muito boa. Você brilha, você fala com orgulho de outras mulheres, do seu papel, da sua família, do seu marido. Uma mulher que acredita em si, ela não se abala, né? Por mais desafios que passa, né? Eu sei que não é fácil, mas como você fez para manter a sua autoestima em dia? Precisei de terapia. Tá certo. Na verdade, assim, eu tive um processo. Eu sempre fui essa pessoa otimista. Sempre fui. Eu sempre vejo o copo meio cheio. Sempre acho que vai dar certo no final. Fala assim, se não deu certo ainda é porque ainda não chegou ao final. Então não acabou ainda vai dar certo. Então, assim, quando eu me vi mãe atípica, eu tive fases, tive quase uma depressão, né? Não me cuidei, engordei muito, tive muito problema com a pressão, tive travamento de coluna, fiquei acamada por causa da coluna, e tudo isso era emocional. Sim. Era emocional. Quando eu entendi que era emocional, que eu precisava cuidar de mim, que eu tinha que estar bem, assim, se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar dos meus, né? Aí quando eu entendi isso, que eu precisava me cuidar, então eu fui buscando os socorros. Sim. A gente precisa buscar os socorros. Aí por fim, eu conheci a Ariane Mariucci, e eu participei de uma imersão com ela, e foi assim, muito bom para mim, porque me destravou, me desbloqueou para muitas outras coisas que ainda estavam travadas, coisas lá da infância, sim, coisas relacionadas à família, né? Então, assim, aquilo ali me travou, me destravou e me levou a isso. Não que eu seja essa heroína aí com a capa, como você me escreveu e tudo. Tem dias que eu quero dormir sim, é algo que... E tudo bem. E tudo bem. Só que assim, se eu estiver dormindo demais, pode saber que tem uma coisa errada. Porque o meu escape é dormir. Se eu não estiver bem, eu vou dormir. Se eu estiver com dor, eu vou dormir. Se eu não estiver contente, eu quero dormir. Então, dormir é algo... É um sinal. É um sinal de que eu não tô bem. Dormir demais. Porque eu amo dormir mesmo. Eu adoro dormir. E o Thiago não me deixa dormir, viu? O Thiago acorda de madrugada. Eu tô falando que é pra tirar do controle de tudo. O Thiago acorda de madrugada. Então é isso. Procurar ajuda. Eu procurei a ajuda para poder ser positiva, continuar sendo positiva, porque dentro das realidades que eu vivo, nos ambientes em que eu estou, por exemplo, dentro da Pestalozzi, onde o Thiago faz as terapias, a gente vê mulher de todo jeito. E a gente vê muito a mulher que não consegue se cuidar.
Ai, mas onde você vai? Você tá arrumada? Eu tento. Eu tento estar arrumada para todo lugar que eu vou, para eu me sentir bem comigo mesma, entendeu? Mas ali a gente vê muitas mulheres que já esqueceram delas, que elas são mulheres, que elas precisam estar bem para elas, porque eu preciso cuidar do fulano, porque ele demanda muito de mim, porque eu preciso, então do jeito que eu acordo, quando eu vejo a hora do almoço, quando eu vejo a hora de ir para a escola, e aí não cuidou. Né? E aí não cuidou. Então precisa trancar a porta do banheiro, deixar a criança lá deitada na porta, tentando, porque o Thiago faz isso. Eu vou para dentro do banheiro, ele senta lá na porta, ou ele deita no corredor e fica me esperando sair. Só que eu fico lá o tempo que eu precisar ficar. E às vezes eu não tô lá, eu só tô ficando lá porque eu preciso ficar lá. Eu tô ficando lá porque eu preciso de um tempo. Preciso ficar lá. E aí é isso, a gente precisa entender os nossos tempos. Sim. E assim, você deu um conselho aqui também que pra mim foi uma chave, que serve muito pra mim. Eu posso estar só com o meu skincare em dia, mas eu vou passar um batom. Pode parecer tão simples isso, mas eu gosto muito do poder que a gente sente internamente depois que a gente passa um batom. Sim. Você fala assim, não, eu tô bem, eu sou bonita, eu consigo, eu posso. Então, fica uma dica aí também. Compre um batom, ache um batom que você goste. Uma cor que você gosta e use o batom. Não é? Quando eu comecei meu processo de ficar pronta pro dia, tinha muito uma pergunta assim do meu filho, do Lucas e do Fábio. Você vai em algum lugar? Não, eu vou ficar em casa. Você vai em algum lugar? Não, eu vou ficar em casa. Então eles chegavam em casa e eu tava arrumada. Você foi em algum lugar? Não, eu tava em casa. E agora eles já acostumaram com isso. Então, o dia que eu tô de pijama, assim, ele fala assim, cadê a empoderada? Gostei, então, mulher, tira esse pijama, porque aqui é lugar que a mulher tá arrumada todos os dias, né? Isso é pra nós, né? E a questão do arrumada todos os dias, eu ainda friso algo a mais, principalmente pra quem cuida de alguém. Pra quem cuida de alguém. Por quê? Eu falo, eu tenho que estar pronta. Sim. Porque se acontecer qualquer imprevisto e eu precisar sair correndo, eu vou ter que ainda tirar o pijama, tomar banho, pentear o cabelo. Olha só. Não, eu tenho que estar pronta. Então eu acordo e já fico pronta. Gostei dessa estratégia. Essa é uma boa estratégia. Porque quando o Thiago passava muito mal, eu tinha que sair correndo com ele, eu tinha que estar pronta, qualquer hora, pra sair com ele. Quando eu via que ele tava meio ali borocochosinho antes de dormir, eu já dormia com uma roupa, às vezes não era um pijama, com uma roupa que se eu precisasse sair, eu podia sair com aquela. Tá certo. Porque você imagina, a criança acorda passando mal, né? Você já tá pronta pra uma emergência. Exato, pra uma emergência. E caso não aconteça, você passou o seu dia bem. Bem. E isso pro cérebro da gente faz total diferença. Faz muita diferença. É o que você falou do batom. Eu usei muito tempo o turbante. Muitos anos eu usei o turbante. Então, assim, era até uma marca registrada, o turbante da Márcia. Até que eu resolvi cortar, né? Fazer um cortezinho. Então aquilo ali virou uma identidade. Quando eu colocava o turbante, eu me sentia empoderada realmente. Era algo ali que me trouxe empoderamento, a questão de usar o turbante. Que lindo. Hoje um batom e o cabelo cortadinho tá legal. Ai, que legal, que delícia. Que delícia esse papo. Eu te agradeço demais por ter vindo aqui. Você edificou a minha vida pessoal aqui. Assim, com certeza nada é por acaso. Deus sempre tem um propósito para tudo. E tenho certeza que a sua história carrega uma lição para nós. Que a gente tem que deixar o controle para Deus e sempre passar um batom. Exatamente. Eu agradeço o convite do Herbert. Acho que eu falei o nome dele certo. Porque eu desisti, eu desmarquei a primeira, né? Porque eu não tinha como vir. Mas hoje eu quase não vim. Porque eu achei que de repente eu não estaria boa da garganta. Mas também porque eu pensei, o que eu vou fazer lá? Como vai ser? Então a gente sempre tem medo. Mas é isso. Sabe o que você estava falando comigo antes de começar? Que quando a gente vai fazer alguma coisa que vai fazer positiva, que vai fazer a diferença, vão acontecendo ali alguns obstáculos. Então eu pensei muito em não vir hoje, porque eu falei assim, o que eu vou fazer lá?
O que vão me perguntar? O que eu vou falar? Que bom que você veio. Que bom que eu vim. Foi muito bom. Falar é muito bom. Eu lembrei de coisas que eu não... Você me despertou umas coisas aqui que eu já tinha esquecido. Algumas lembranças que estavam ali bem guardadinhas e que são muito importantes. É pra você relembrar do seu poder, né? O Fem Power tá aí, não é à toa. E com certeza, às vezes eu brinco assim, eu sou uma mimadinha do Senhor mesmo. Porque quando eu tô precisando de alguma coisa, Ele sempre dá um jeito de me entregar. Isso. E hoje Deus me entregou, através da sua vida, essa lição que a gente precisa confiar. Confiar e sair do controle. Quando a gente para de planejar, para de querer controlar, tudo flui melhor. Exatamente. Muito prazer. Prazer. E muito obrigada por ter vindo, viu? Foi muito bom. É isso aí. Não perca, na próxima semana tem mais um episódio. Obrigada pra quem ficou até aqui. Tchau, tchau.